A mulher de Mauro Cid não fez uso do silêncio. Vem para cá a dona da notícia, a dona do Breaking News, Renata Agostini. A mulher de Mauro Cid, Gabriela Cid, usou documentação falsa. Ela não só admitiu que o marido fez o certificado falso, como também que ela usou, como a gente disse, as investigações já tinham provas de que ela foi pelo menos 3 vezes para os Estados Unidos com esse certificado falso de vacina. Renata, o que isso nos diz? Na verdade, assim, primeiro, o que você apurou sobre o depoimento dela, Gabriela Cid? Perfeito, Dani. Olha, a gente tem um relato, eu consegui confirmar o que para os investigadores nesse momento é o mais essencial. A gente não tem o detalhamento completo, teor inteiro ali, toda a descrição do que ela disse. Mas o que os investigadores já destacam? Sim, ela confirmou que fez uso desses registros falsos, do registro de vacina que foi feito, e aí ela já indica, pelo seu marido, Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, em seu nome. Então, ela cita não só ter conhecimento que seu marido providenciou esse registro falso de vacinação, ela não era vacinada, como diz que fez uso dele. A Dani já de início nos rememora que a Polícia Federal já tinha um trabalho bastante detalhado sobre não só como esses registros falsos foram obtidos, mas também que houve viagens por parte da mulher de Mauro Cid que, portanto, havia indicação do uso. Seria bastante difícil que ela negasse, mas o que nós temos é uma decisão, por isso a gente já pode analisar um pouco da estratégia que está sendo usada, inclusive vinculando com a estratégia que pode ser lançada por Mauro Cid, porque ela optou por já entregar algumas admissões à Polícia Federal, se colocar, de certa forma, em espírito colaborativo e já colocar o que a defesa entende que a PF já tinha mapeado. Então, nesse caso, ela confirma, sim, houve um movimento para que meu marido, Mauro Cid, fizesse esse registro falso, eu usei esse registro falso. E, Dani, isso já nos dá algumas indicações do caminho que o próprio Mauro Cid vai percorrer. Muito difícil a gente imaginar que ela está ali dando uma declaração à revelia do seu próprio marido. Veja que o que ela faz é o que os advogados do Bolsonaro, os aliados do Bolsonaro achavam que Cid faria. Assumir a fraude no caso da família, dizer que tinha necessidade de ir para os Estados Unidos por conta de familiares que estão lá e que tinham medo da vacina e que decidiram forjar isso numa medida desesperada. Mas ele não fala, ela fala e entrega o marido. Tem uma questão aí, Renata, que é importante nessa sua apuração, que é o mesmo advogado, certo? Que está fazendo tanto a defesa do Mauro Cid quanto da mulher dele. Então, não há que se falar em a mulher entregando a cabeça do marido. Agora, se ele optou pelo silêncio, eu estou tentando entender qual é a estratégia, porque ela está confessando um crime. Ela entrou nos Estados Unidos usando documentação que era legalmente exigida falsa, por pelo menos 3 vezes, e está imputando a responsabilidade da fabricação desse documento falso ao esposo, dizendo que não foi ela quem fez, foi ele. Renata, o que dá para a gente inferir desse caminho que ela está trazendo aí? Eles optaram por... primeiro, eu acho que quando o Dani coloca assim, olha, há uma diferença, né? A gente não pode imaginar nesse momento que eles estejam traçando estratégias distintas, os dois estão envolvidos na mesma questão. Agora, existe uma diferença entre a postura adotada na mesma semana entre Mauro Cid e a sua mulher. Me parece que isso reforça aquelas informações que obtivemos a quente ali, após o silêncio de Mauro Cid, de que no caso de Mauro Cid, há uma preocupação em entender o que mais a PF tem, já que a PF já detinha de uma análise de comunicações do seu celular, sabe que pode implicá-lo em outras negociações. Dani revelou aqui no 360 as conversas que chegaram até o celular de Mauro Cid com teor golpista. Então, há uma precaução do ponto de vista de Mauro Cid de se cercar de sua defesa, de se cercar do que mais a PF tem, já que ele, Leandro Rezende, nos informou. A defesa... Acho que, ouvindo você, eu consegui entender. Olha só, Rê, no caso do Cid, ele não vai responder só por isso.
tá claro, né? Sensa, no caso dela, acho que ela está confessando, inclusive, para evitar ser ela própria alvo de pedido de prisão temporária ou preventiva. Sensa, pode continuar seu caminho, que eu acho que ficou claro. Perfeito, exatamente isso. Me parece que a defesa já circunscreveu que o problema de Gabriela, ele é menor. Olha, a PF tem isso aqui, disso aqui não se escapa. Não dá para dizer que não se sabia, não dá para jogar, por exemplo, só no colo de Mauro Cid, como Jair Bolsonaro, inclusive, fez. Olha, tem esse registro aí, eu não sei quem fez, eu não sei se foi o Mauro Cid. No caso dela, esse caminho, me parece que ele seria infrutífero, porque ela tinha viagens agendadas logo depois. Então, havia não só uma ligação ainda mais próximo, é o marido dela, fazendo algo em nome dela, e uma circunstância para o uso do registro falso. Então, o que isso nos aponta? A defesa está entendendo que o problema dela está circunscrito a isso e algo que ela não poderia fugir. Então, ela já vai, admite, coloca isso, esclarece, se coloca numa postura de colaboração. No caso de Mauro Cid, peraí. Eles têm tudo que você falou aí no seu celular, temos as comunicações de outros alvos da operação, precisamos então entender tudo que a PF tem. Um envolvido numa investigação pode sim solicitar essa quebra de sigilo de outros envolvidos, desde que a perícia esteja pronta. Isso até fui tentar entender, porque não é uma pré-condição para o depoimento, mas ele tem esse direito. Eu fui tentar entender isso na Polícia Federal. E é isso que Mauro Cid está tentando fazer, se cercar, entender até que ponto a situação dele é tão delicada quanto nós já sabemos até esse momento, ou o que mais a PF pode tentar buscar quando for inquiri-lo. Dani.